Musicaque, música da UFPE, traz para vocês o melhor da música produzida pelos alunos e professores da UFPE. Todas as semanas, nos mais diversos estilos, formações instrumentais e gêneros musicais, na Rádio Paulo Freire. Olá, meus caros ouvintes, eu sou Arthur Ortemblade e esse é o Musicaque, música na UFPE. Transmitido todas as quartas-feiras, às 13 horas, aqui na Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820. No programa desta semana e da próxima, versaremos sobre dois instrumentos pouco conhecidos e pouco ouvidos, que são o oboé e o fagote. Nos dois programas, vamos mostrar gravações de concertos e recitais realizados entre os dias 26 e 28 de abril de 2019, como parte do 4º Encontro Nordestino de Palhetas Duplas. E o que é uma palheta dupla? A palheta dupla é justamente a palheta utilizada no oboé e no fagote, que é diferente da palheta do saxofone e do clarinete, que é a palheta simples. Então, o oboé e o fagote, esses dois instrumentos de palheta dupla, foram contemplados nesse encontro regional da ABPD, a Associação Brasileira de Palhetas Duplas. E nesse ano foi organizado pelo professor Valdir Caires, professor de fagote da UFPE, e por mim, que sou professor de oboé do Departamento de Música da UFPE. Durante o encontro tivemos mesas redondas, palestras, além de recitais e concertos, e contamos com alguns convidados bem especiais, entre eles o Isaac Duarte, que é um pernambucano de Olinda, que atualmente toca na orquestra Tom Hall em Zurique, na Suíça, onde mora já há muitos anos. Tivemos também o Fábio Cury, que é um grande fagotista que tocou durante muito tempo na USESP e atualmente é professor de fagote na USP. Contamos também com Luiz Carlos Juste, um oboísta de São Paulo que já mora há muito tempo no Rio de Janeiro, onde foi professor de oboé da Unirio, ele é recém-aposentado, e também é membro do Quinteto Villa-Lobos, um quinteto de sopros bastante importante na divulgação da música brasileira para sopros. Participou também do evento o professor Ravi Shankar Domingues. Ele não toca citar, toca oboé mesmo, professor na Universidade Federal da Paraíba. A primeira peça que vamos ouvir é um tango de Astor Piazzolla. Piazzolla foi o revolucionário do gênero, nascido em Mar del Plata e criado em Nova York, onde absorveu muitas influências, inclusive do jazz, e quando voltou à Argentina, começou a criar seu próprio tango, o novo tango. Sofreu por isso muitas críticas feitas pelos mais arraigados à tradição, mas hoje ele é considerado por todos como um dos maiores expoentes do tango. Ele escreveu 6 estudos em forma de tango para flauta e nós vamos ouvir um deles na interpretação do oboísta Rodrigo Nagamori. Rodrigo, além de oboísta, conserta e ajusta instrumentos e ele toca primeiro oboé na orquestra do Teatro Municipal de São Paulo.
Acabamos de ouvir o primeiro estudo para a flauta de Astor Piazzolla, executado ao oboé por Rodrigo Nagamori. Agora, para não fazer injustiça com o fagote, vamos ouvir um duo de fagotes de Francisco Mignoni, a sonata para 2 fagotes. O fagote era um instrumento que Mignoni gostava muito. Ele teve uma relação de amizade com o fagotista Noel DeVos, para quem dedicou muitas de suas obras. E aí ele escreveu obras para fagote solo, obras para fagote e orquestra e obras de música de câmara com fagote. Mignoni era um músico e compositor muito versátil. Ele compôs tanto músicas atonais e experimentais, quanto peças baseadas na cultura popular urbana, como valsas e modinhas. Vamos ouvir então a sonata para 2 fagotes, executada por Fábio Cury e Valdir Caires. Acabamos de ouvir a sonata para 2 fagotes de Francisco Mignoni, executada por Fábio Cury e Valdir Caires. E agora, como comparação, vamos ouvir um duo para oboés, de Richard Rodney Bennett, compositor inglês falecido em 2012 e que ficou bastante famoso por suas trilhas sonoras para filmes e também por tocar jazz.
Ele tocava piano e viveu em Nova York de 1979 até sua morte. Escreveu também óperas, balés, música coral, sinfonias, concertos e música de câmara. A essa peça ele deu o nome de Conversations, porque é como uma conversa. É muito interessante a maneira como ele explora a relação dos dois instrumentos iguais, os dois oboés. As melodias que ele escreve para os dois instrumentos se confundem. Ele começa a melodia num instrumento e o outro instrumento continua a melodia. Então, às vezes, chega-se a um ponto em que não sabemos quem está tocando o quê. E ele também aproveita muito bem o timbre especial do oboé, em texturas que exploram a relação entre o grave e o agudo, as notas consonantes e dissonantes e as alterações de dinâmica. São 6 pequenas peças. Então, com vocês, Conversation, de Richard Rodney Bennett, executada por mim, Arthur Ortemblad, e pelo professor Isaac Duarte.
Ouvimos Conversation de Richard Rodney Bennett, na execução de Arthur Ortenblad e Isaac Duarte. A próxima peça é um desafio, e virtuosos sempre querem desafios. Então Fábio Cury roubou uma peça da gente, porque na verdade essa peça foi escrita para o oboé, e ele resolveu tocar só para a gente ficar com inveja. Vamos ouvir Leap, que quer dizer As Abelhas, de Antônio Pasculi. Por que se chama As Abelhas essa peça? Porque ela imita com o instrumento, no caso o oboé, e agora vai ser o fagote, o voo das abelhas, como aquela peça O Voo do Besouro, de Rimsky-Korsakov. Pasculi é considerado o Paganini do oboé. Ele escreveu obra muito virtuosística para o instrumento, porque ele era também oboísta, e ele utilizava muito variações sobre temas de óperas italianas que eram muito conhecidas, né? Então, eram melodias que, como eram bem conhecidas, logo os ouvintes podiam reconhecer quando ele fazia as variações. Então, essa peça, Leap, é um moto perpétuo, significa as notas são contínuas, né? Não tem lugar onde respirar. Então, o executante é obrigado a fazer a respiração circular, que é você conseguir respirar sem tirar o instrumento da boca, sem parar de tocar o instrumento. Então, vamos ouvir Leap de Antônio Pasculi, executado pelo fagotista Fábio Cury.
Acabamos de ouvir Leap, de Antônio Pasculi, executado por Fábio Cury ao fagote. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos logo em seguida. Musicaque, o melhor da música produzida pelos alunos e professores da UFPE. Estamos de volta com Musicaque. Hoje estamos ouvindo peças executadas durante o 4º Encontro Nordestino de Palhetas Duplas, aqui na UFPE e no Conservatório Pernambucano de Música. A próxima peça que vamos ouvir é um trio para oboé, fagote e piano, de João Guilherme Ripper. O Ripper é um compositor, gestor cultural e professor da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele teve seu doutorado em composição lá nos Estados Unidos e dirigiu a Escola de Música da UFRJ, a Sala Cecília Meirelles, já trabalhou também na Fundação do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e atualmente é presidente da Academia Brasileira de Música. A sua ópera Domitila foi encenada aqui no Recife no ano passado, se não me engano, tendo sido produzida e executada por professores e ex-alunos da UFPE. Esse trio para oboé, fagote e piano tem alguns trechos que remetem à bossa nova, numa linguagem pós-moderna, que inclui diferentes estilos, sempre uma preocupação de se manter filiado a uma estética única. E nós vamos ouvir essa peça executada pelo professor Ravi Shankar, da Paraíba, tocando o oboé, o professor Heleno Feitosa, que também é da Paraíba, ao fagote, e o pianista Lucas Bojiquian.
Acabamos de ouvir o trio para oboé, fagote e piano de João Guilherme Ripper, executado pelos professores Ravi Shankar Domingues, Heleno Feitosa e Lucas Bojiquian. Agora vamos ouvir uma peça muito bonita e uma versão muito interessante. O que vamos ouvir é um arranjo do oboísta Alex Klein para 10 instrumentos, 10 vozes diferentes da Chacona de Bach. Bach escreveu uma partita para violino solo, que é uma partita, o que eles chamavam no barroco de suíte, uma série de movimentos inspirados em dança. E a chacona é o último desses movimentos. Chacona é um gênero musical, uma dança, que é baseada em variações sobre a mesma harmonia. Então, essa peça que Bach escreveu tem uma duração bem longa, né? Dura em torno de 15 minutos e são variações sobre uma mesma progressão harmônica que ele fez para o violino solo. Então, para vocês terem um pouquinho uma ideia da peça para violino solo, eu vou pôr aqui uma gravação executada ao violino barroco da Chacona de Bach, para depois podermos comparar com a versão escrita para o conjunto de palhetas duplas. Alguns dizem que, por ser uma música tão sentida e profunda, a Chacone foi escrita em homenagem à primeira mulher de Bach, Maria Bárbara, que tinha acabado de morrer. Bom, não sabemos ao certo. O fato é que realmente essa música é muito profunda e agora vocês vão ouvir com um timbre especial desses instrumentos da família dos oboés, que aqui temos oboés, cornes ingleses. O corne inglês é um oboé um pouco maior, com um som um pouco mais grave, e fagote.
O programa Musicac é produzido pelo Departamento de Música da UFPE e foi selecionado na chamada pública de conteúdos de 2019. Coordenação e apresentação, Arthur Ortemblad. Trabalhos técnicos, Missionário José e Duda Lopes.